Quer ganhar um Pix? Se você for o primeiro seguidor a acertar a resposta, você leva o Pix. Mas deve falar quem foi e como descobriu. Boa sorte nesse mistério. O mistério da mansão do relógio parado. Há muitos anos, uma misteriosa mansão foi deixada para apodrecer no topo de uma colina. Sua última proprietária, a excêntrica milionária Victoria Lansing, desapareceu misteriosamente na noite de uma grande tempestade, e ninguém jamais soube o que aconteceu com ela. Os únicos que estavam presentes naquela noite eram seus 5 convidados de confiança: o mordomo, o advogado, o médico, o jardineiro e o seu sobrinho distante, Arthur. O mistério começou quando o relógio da mansão, famoso por nunca ter parado desde que foi instalado, congelou às 11h47 da noite. A polícia foi chamada na manhã seguinte, e Victoria não estava em lugar algum. No entanto, todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro. Apenas os 5 convidados permaneciam na casa, todos negando qualquer envolvimento. Agora, você deve descobrir o que aconteceu com Victoria Lansing. A resposta está nas pistas deixadas para trás. Pistas encontradas na mansão. O relógio parado às 11h47, o grande relógio de pêndulo na sala principal estava parado às 11h47, um horário muito preciso. A polícia verificou o relógio e confirmou que ele parou exatamente naquele momento, devido a uma força externa. Mas ninguém ouviu o pêndulo parar. A sala trancada. O quarto de Victoria foi encontrado trancado por dentro. Não havia sinais de luto ou arrombamento. A janela também estava fechada e trancada. A cama desfeita, os lençóis da cama de Victoria estavam desfeitos. Mas não havia sinais de que ela tinha sido usada para dormir. Um pequeno pedaço de papel estava rasgado perto da cabeceira, mas as palavras eram ilegíveis. A cadeira virada, no escritório da mansão, uma cadeira de madeira estava virada, com um copo de vinho derramado ao lado. Um dos únicos livros fora de lugar era um volume de poemas da era vitoriana, e ele estava aberto na página 74. Os sapatos de Victoria. Estranhamente, um par de sapatos de Victoria foi encontrado cuidadosamente alinhado ao lado da porta da biblioteca. Eles estavam limpos, sem lama ou sujeira, apesar do tempo chuvoso naquela noite. As impressões digitais no cofre. O cofre da mansão foi encontrado aberto, mas não havia sinais de roubo. Nada parecia faltar, e as únicas impressões digitais encontradas eram de Victoria e do advogado, que tinha permissão para acessá-lo. No entanto, não havia registros de o cofre ter sido acessado na noite do desaparecimento. A janela que Wayans, uma das janelas da cozinha, estava levemente aberta, mas o mordomo jurou que a trancou pessoalmente. Esta janela era conhecida por Wayne sempre que aberta ou fechada, mas naquela noite, ninguém ouviu o som característico. A mancha no tapete. Uma pequena mancha escura foi encontrada no tapete do corredor, a poucos metros do quarto de Victoria. Ao ser analisada, descobriu-se que era vinho tinto, o mesmo vinho derramado no escritório. A carta no correio. Uma carta sem selo foi encontrada no correio da mansão, destinada ao sobrinho de Victoria, Arthur. Ela parecia ser uma carta pessoal, escrita com pressa, e dizia: Arthur, há algo que você precisa saber antes de... Da última palavra estava manchada e ilegível. O mordomo nervoso. O mordomo relatou à polícia que, por volta das 11h30 da noite, ele ouviu um barulho leve vindo do escritório, mas quando foi verificar, não encontrou nada fora do normal, exceto a cadeira virada. Ele afirmou que a casa estava silenciosa, mas admitiu que estava nervoso naquela noite, pois havia uma tempestade se aproximando. O testamento. Victoria havia mudado seu testamento alguns dias antes de desaparecer, deixando grande parte de sua fortuna para uma organização de caridade local. O sobrinho Arthur recebeu apenas uma pequena parte, e o advogado também era um dos beneficiários menores. No entanto, o Novo Testamento nunca foi assinado oficialmente, deixando o anterior válido. Quem estava na mansão? O mordomo. Estava encarregado de trancar todas as portas e janelas à noite. Ele tinha servido Victoria por mais de 20 anos e era conhecido por ser extremamente leal. O advogado. Ele estava presente para discutir assuntos financeiros com Victoria naquela noite. Era conhecido por sua ambição e seu nome estava no testamento. O médico.
Ele era o médico pessoal de Vitória há anos e estava na mansão naquela noite para uma consulta de rotina. Ele era discreto, mas sabia dos segredos de saúde de Vitória. O jardineiro. Ele normalmente não estava na casa à noite, mas tinha sido chamado por Vitória para uma tarefa urgente no jardim. Ele foi visto pela última vez saindo para consertar algo do lado de fora, mas ninguém o viu depois das 10 da noite. Arthur. Ele estava presente naquela noite para discutir assuntos familiares com sua tia. Ele parecia desconfiado e foi visto andando pela mansão várias vezes antes de desaparecer para seu quarto. Pergunta: quem fez Vitória desaparecer e como isso foi feito?